Oi gente, tudo bom? Hoje vai ser um tutorial de como eu digitalizo e edito as minhas fotos no Photoshop. Então, a primeira coisa que eu faço é escanear. Eu escaneio com uma Epson V370 Photo, tá aqui ela. E assim, aqui eu vou mostrar só quais são as minhas configurações. Essa aqui é uma Epson mais profissional, então ela tem um modo profissional que eu consigo fazer essas configurações. Normalmente vocês vão acabar escaneando em scanners mais simples e eles não vão ter todas essas coisas. O que é importante lembrar? Que tem que ser em colorido, claro, a resolução e esses tratamentos, esses ajustes. Então, primeira coisa, resolução. Normalmente 300 dpi é suficiente, principalmente se a gente vai usar essa imagem para coisas na internet, para basicamente web, coisas no computador. E também é suficiente para quem trabalha com estamparia, porque quando a gente estampa no tecido, não dá para ver tantos detalhes, não precisa ser muito grande a resolução. Porém, com os anos eu aprendi que se eu deixar em 600 dpi, melhora a minha imagem para impressão. Não sei, eu fiz vários testes e eu consegui ver que fica um pouquinho melhor do que em 300, mesmo eu não aumentando a imagem, digamos que ela é um A4, eu escaneio em 600, deixo como tá, e mesmo eu imprimindo ela em 300, ela fica melhor, é como se em 600 conseguisse pegar mais detalhes da imagem. Acima de 600 não vi nenhuma diferença. Então essa aqui vou deixar em 300 mesmo e escanear. Aí ela vai aparecer numa pasta e o que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse e vou colocar em abrir com Photoshop. Então, se a tua imagem vier assim, a primeira coisa que eu faço é, primeiro eu rotaciono a imagem, que é aqui em cima em imagem, e eu vou em imagem rotação, e aí essa aqui ela tem que girar totalmente, aqui, 180 graus. A segunda coisa que provavelmente você vai ter que fazer é recortar ela, porque aqui ó, ficou uma parte que é do scanner e eu quero que fique só o pedaço da folha. Então a ferramenta que eu uso é essa aqui, que é de crop, e aí ela vai aparecer aqui e eu só tenho que arrastar. Ó. Eu posso, né, tipo, definir o meu tamanho da folha do jeito que eu quiser. Então eu vou até um pouquinho depois da linha. Aqui embaixo acho que tá ok. E eu dou Enter. Tem outra ferramenta muito legal, vou dar Ctrl Z aqui, que dá para usar, que às vezes a nossa imagem ela tá meio tortinha, então tem uma que ela meio que endireita a tua imagem, é muito legal. Também fica aqui, a gente só tem que pressionar, deixar pressionado o botão, né, do mouse, e aí vai aparecer outras opções aqui. Então, clica nessa segunda, de perspectiva, e o que eu faço? Eu clico nesse ponto aqui, aí depois, ó, ele vai traçando essa linha, e aí eu clico nessa outra ponta aqui, aí aqui e aqui. E aí eu clico Enter. É até melhor porque ela acaba meio que endireitando a tua imagem, então dá para usar alguma dessas duas ferramentas para recortar. A terceira coisa que eu sempre faço é tirar o cadeado daqui, porque assim a gente consegue alterar essa imagem. Para isso eu só clico nesse cadeado e vou arrastando ele até a lixeirinha que tem aqui embaixo. E aí eu consigo mexer nesse layer, que seria nessa camada. Tá, a segunda parte que eu sempre penso é o que eu faço com o fundo. Então, por exemplo, esse aqui é um fundo que, ó, eu vou até dar um zoom. Eu gosto muito de usar o navegador para ficar dando de zoom e zoom. Não gosto muito de usar no teclado. E aqui eu consigo arrastar. Para você colocar o navegador aqui, é só ir em Windows e buscar ele aqui, ó, navegador. Aí clica aqui, ele vai aparecer. Então, ó, estão vendo que tá cheio de textura o papel? É porque esse scanner, ele é mais profissional, assim, então ele pega todas as texturas. Isso é bom e ruim. O que eu não gosto é quando eu tenho esses fundos brancos, eu não quero que fique essas texturas na impressão, e aí eu acabo tirando. Tem 3 formas que dá para tirar. A primeira delas é recortando completamente o fundo. Eu ensino como fazer isso no vídeo que está aqui, vai aparecer um card aqui em cima, então eu recomendo ir ver esse vídeo de como eu faço para recortar os meus fundos em aquarela.
A segunda coisa que eu uso é, muitas vezes a gente escaneia e a imagem já fica com o fundo bem branquinho. Normalmente quando eu escaneava em outros lugares, em gráficas, o scanner deles realmente deixava o meu fundo bem branco, ele não pegava tanta textura. Só que às vezes ficam umas manchas. Então como é que eu tiro as manchas? Vou ver se tem alguma mancha por aqui. Ó, achei uma. Não sei se vai dar pra ver. Vou tentar aumentar. Então, esses pontinhos que tem por aí, vamos fingir que não tem toda essa textura atrás e tem só uns pontinhos aleatórios de mancha. Não precisa eu recortar todo o fundo para tirar essas manchas. O jeito que eu acho melhor de fazer mais rápido é com essa ferramenta aqui. Aqui vai aparecer, às vezes pode ser que esteja aparecendo essa ferramenta de curativo. Então, eu clico aqui, deixo pressionado, né? Opa! E eu escolho essa aqui de Patch Tool. O que ela faz? A gente pega com o mouse, faz uma área em volta da mancha que a gente quer tirar, e aí eu clico aqui, arrasto para algum lugar onde tem um fundo que é neutro e pronto. Então, aí aqui eu clico com o teclado Ctrl D para tirar a seleção. O que ele fez aqui? Ele pegou essa área e tentou substituir por uma área que tem aqui perto. Se as coisas são parecidas, então ele dá esse efeito de que parece que nada aconteceu. Se usa muito essa ferramenta para tirar espinha. Então você pega, tipo, você contorna onde está a espinha e aí procura outro pedaço de pele e aí vai substituir. Só funciona quando são coisas assim muito detalhezinho, com fundo e fundo parecido. Mas para esse tipo de defeito na folha, né, do papel, funciona muito bem. E o terceiro truque que às vezes eu gosto de usar é deixar o fundo o mais branco possível. Então, para isso, eu uso essa ferramenta aqui embaixo, que tem essa bolinha aqui de duas cores, e eu escolho essa última aqui, Selective Color. Aqui quer dizer o quê? Eu posso escolher cores que tem na minha arte e eu vou modificar só essas cores. Então, aqui eu vou escolher o branco, porque eu quero só modificar o branco, e tem como eu modificar, tipo, o ciano do branco, o magenta do branco, o amarelo do branco e o preto do branco. Eu vou mostrar aqui rapidinho o que isso faz, então se eu vier mais pra cá ou mais pra cá, nossa, não fez quase nenhuma diferença. Melhor eu usar esse outro exemplo aqui. Vou direto pro preto. Se eu vier mais pra cá, ele escurece, ó, não sei se dá pra ver. Ele tá escurecendo os meus detalhes, ó, tá vendo? Aqui ele escureceu. E se eu vier pra cá, ele praticamente desaparece. Então, o que eu faria é vir totalmente pra cá. Vamos lembrar como é que era antes, tá aqui, né? E aí eu coloco totalmente no branco. E aí o que ele faz? Ele deixa meu fundo branco. Qual o problema de usar isso? Às vezes na tua imagem tem outras coisas brancas que vão alterar também. Por exemplo, a minha xícara. Ó, olhem pra xícara. Ela era assim e ela ficou assim. O que eu faço quando isso acontece? Eu tento selecionar só a xícara e deixar ela longe desse tratamento. Assim, eu não quero que a xícara também tenha o tratamento de embranquiçar, não sei que palavra é essa. Então, como é que eu faço? Tem que selecionar a xícara. Tem várias formas. Quem tem mesa digitalizadora pode fazer direto assim. Eu tô no mouse agora. Contornar e tal. Aqui, né, na ferramenta laço. Mas quem não tem, dá pra usar... cadê? Essa aqui, que é a Pen Tool. Que aí eu vou indo por partes. Eu clico aqui e aí eu gosto de fazer assim. Eu clico aqui e na outra ponta. Onde tem uma curva, eu deixo sem nada. Então eu clico aqui, aí depois aqui, mais ou menos. Então eu vou deixando umas curvas. Aí aqui também, porque eu não quero que o cabinho não tem problema. E aí depois eu venho aqui de novo, escolho a ferramenta que tem um maisinho e vou clicando aqui no meio e arrastando para cima. Aí ela vai curvando.
Tá, mais ou menos. E aí, o que que eu faço? Eu pego aqui onde tá Layers, Channels e Path, eu clico em Path, e aí eu clico nessa terceira coisinha que é um pontilhadinho. O que que ele faz? Ele transforma tudo em pontilhado. Primeira coisa que eu recomendo, toda vez que você fizer algum tipo de seleção que vai te dar trabalho, por exemplo, selecionar toda essa xícara, salve a sua seleção. Então eu salvo aonde? Aqui em cima em Select, eu venho em salvar seleção e dou um nome para ela, tipo xícara. Ok. O que acontece? Se por acaso, perdi a minha seleção, eu venho aqui em cima e coloco load de seleção e eu encontro ela aqui e ela volta. Tá, o que que eu posso fazer agora? E também tem esse pedacinho aqui, né? Agora que eu selecionei aqui, eu vou tentar só com a mão mesmo usar o laço para ser mais fácil. Aqui o laço, ele tem essas 4 opções. A primeira é tipo, eu faço alguma coisa e aí ele deseleciona o que estava selecionado antes, ó, ele faz novas seleções sempre. Esse segundo, ele soma as seleções. O terceiro ele subtrai e o quarto ele pega um... sei lá, eu nunca uso esse quarto. Então, vou pegar de novo essa minha seleção aqui da xícara. E aí eu vou pegar o laço e subtrair essa parte aqui. Mais ou menos. Tá. Então, aqui eu tenho essa seleção, ó, tá vendo que ela é uma xícara. E aí, o que que eu vou fazer com isso? Então, eu quero que tudo possa ficar mais branco, né? O meu branco fique mais branco, menos essa xícara aqui. Aí, o que eu faço... Peraí, deixa eu jogar isso aqui fora, que a gente não tá usando ainda. Eu quero que seja selecionado tudo que tem em volta. Então, em vez de selecionar a xícara, eu quero selecionar o resto. Aí, eu clico em Ctrl Shift I. E o que que ele fez? Ele selecionou tudo menos a xícara. Daí sim eu posso vir aqui, Selective Color, e esbranquiçar tudo. E aí deu pra ver que não aconteceu nada com a xícara, ó. A xícara tá igual e só o fundo que ficou mais branco. Esse truque da seleção é muito bom para toda vez que você quiser fazer algum tratamento na foto, mas tem alguma área que tu não quer que ela seja tratada assim, ou ao contrário, só uma área seja tratada do jeito que você quer. Tá, e agora que a gente já se livrou do fundo, vamos tratar o girassol mesmo. Então, quais são as ferramentas que eu gosto de usar? Eu venho aqui nessa bolinha de novo e aqui tem todas as coisas legais que a gente consegue fazer com a imagem de cor, contraste e tudo mais. As que eu sempre uso são Levels, que aí aqui, se eu clicar esse aqui e for mais para lá, ele vai ficando tudo mais escuro. E aqui mais branco. E aqui no meio também mais branco escuro, mas de jeito mais leve. Mas normalmente eu uso essas do canto. Então aqui tá quase certinho, mas eu gosto de deixar essa pecinha bem onde começa o branco. Então onde começa a montanha eu gosto de deixar aqui. Então, ó, se deu para ver uma diferença, né? Deu um pouquinho mais de contraste. Já de claro, acho que não precisa, já tá bem clara a imagem, então eu só vou colocar um pouquinho aqui para ela ficar um pouco mais forte. E é isso. Agora, outra coisa que eu gosto de mudar é na saturação, esse Hue Saturation. Se eu clicar aqui, nessa do meio, saturação, se eu for mais para cá, ele vai ficar super saturado. Se eu for mais para cá, ele vai ficar cinza. Então, o que que eu faço? Eu vou só um pouquinho para o saturado, muitas vezes, porque eu quero que fique... Às vezes, a própria aquarela não fica muito saturada, então eu gosto de deixar ela mais saturadinha. Acho que assim tá bom. Também tem que ver que, às vezes, no computador, tudo parece mais clarinho e desaturado, e aí depois eu coloco no celular e fica super chocante. Então, eu sempre tenho que tomar esse cuidado, eu sempre olho no celular, e depois volto e trato de novo a imagem, quando fica muito estranho. Mais ou menos isso, aqui eu não costumo mexer em outras coisas não, a não ser que eu queira mexer aqui em cima em Master, onde eu posso escolher, quase praticamente como funciona o Selective Color, só que por aqui. E aí eu também posso fazer isso, então digamos que eu quero mexer no amarelo e eu quero mudar o amarelo, eu posso vir aqui, ó, e mudar só o amarelo. Só que ele fica muito chocante assim, eu não gosto tanto de usar esse aqui. Mas é uma ferramenta legal também. Mas por enquanto só isso que eu fiz, eu só mudei a saturação.
Aí a outra coisa que eu gosto de usar é o Select Color de novo. E aí eu vou vendo cor por cor. Então, eu quero mudar o vermelho. O que tem de vermelho aqui? Provavelmente só essa xícara e nem sei se vai pegar direito. Deixa eu fazer um teste. Não fez quase nenhuma diferença. Olha só, o meio tá pegando também. Então, ó, se eu for mais pra cá, fica meio verdoso. Se for mais pra cá, fica mais rosinha. Aqui fica meio roxo e meio amarelo. Eu acho que eu prefiro que fique meio vermelho assim. Vou passar esse pra cá. Aí o amarelo... Eu costumo, tipo, jogar bem pro lado assim, blá, blá, pra ver o que que ele faz. E aí depois eu tento ajeitar, assim, mais ou menos onde que eu quero. Então, ó, aqui ele ficaria um amarelo mais clarinho, assim, tipo, desbotadinho. E aqui ele ficaria um amarelão. Tá, sei lá, amarelão. E aí, verde... Ó, ele ficou mais verde, menos verde. Mais escuro, parece. Ó, aqui ele ficou mais azulado e aqui menos. Então, não sei, aí você escolhe o que achar melhor. Então, dá pra ir testando todos eles. Tá, pronto. Isso aqui é basicamente o que eu uso quase sempre. E agora, como é que eu faço para salvar pro Instagram, para alguma coisa na internet? Primeiro eu tento ver se a minha foto tá realmente no lugar certo. Às vezes eu tô sentindo que ela tá um pouquinho mais pra cá. Então eu pego de novo essa ferramenta de cropped e tento arrumar o jeito que eu quero. Eu quero que fique mais assim, ó, assado. E aí, ó, se ficar aqui um fundo branco, um fundo transparente, eu costumo criar uma nova camada aqui, uma nova layer, que é esse botão aqui do lado da lixeira. Eu tenho que arrastar ela aqui para trás, pro final, porque ela tem que estar embaixo. Aí eu pego o balde de tinta e pinto de branco. E aí pronto, aí eu posso ficar mexendo no fundo. Aí tá, achei que tá centralizado, tá do tamanho que eu quero. Sim, às vezes eu quero que esteja realmente quadrado, então no cropped aqui, eu venho aqui em cima e escolho tipo square. E aí ele fica quadrado. Só que aí eu teria que mudar um pouco aqui. Então eu clico com o teclado Shift Alt, deixo segurado e vou aumentando aqui até ficar o tamanho que eu quero, dou Enter. Aí eu pego aqui o meu fundo e aumento ele. Eu aumento clicando Ctrl T e aí eu arrasto ele pra cá e dou Enter. Aí agora sim, vou ficar essa imagem quadrada mesmo. Aí eu vou em File e vou em exportar para a web, que é salvar para a web. Isso aqui se eu quero postar no Instagram, site, coisa assim. Aí ele ficou bem grandão, então eu venho aqui em cima, aqui eu escolho o JPEG, eu escolho ele Very Height, porque o máximo não fez tanta diferença e os anteriores fica meio ruim. E aí o que eu mudo mesmo é aqui, ó, imagem size, que é o tamanho da imagem pixels. Para a internet é suficiente salvar em 960 pixels. Aí ela vai ficar desse tamanho, olha só, ficou com 123K. Muito bom e fica com uma qualidade bem boa na internet, não vai fazer diferença nenhuma. Claro que não dá para imprimir assim, mas para a internet é muito bom. E aí eu salvo, às vezes por preguiça eu coloco 1000 e também tá bom. E aí eu salvo. Sei lá. Oi. Pronto. Mas se eu quiser salvar para imprimir, o que eu faço eu faço um arquivo novo. Eu venho aqui em novo arquivo e eu escolho print e aí eu vejo as opções de print que tem aqui. Então eu quero um A4. Aí eu crio um A4 e aí eu pego essa imagem e arrasto para lá. Como que eu faço? Como tem todas essas coisas aqui em cima, quando eu tentar arrastar, ela vai toda separada. Então, o que eu faço eu seleciono essa aqui, clico com o botão, o teclado, o Shift, e clico até aqui. E aí eu venho, arrasto isso aqui para cá e arrasto tudo para cá. Aí eu tento posicionar ela no lugar que eu quero, no A4, e pronto. E aí aqui para salvar, eu vou em salvar, file, vou em salvar como, que é Save As.
E aí, eu aqui tá em Photoshop, eu salvo em PDF. Cadê o PDF? Aqui, ó, Photoshop PDF. Sei lá. Oi, 2. Oiê. Ok, ok. E aqui eu escolho o quê? Eu não sei, eu tenho o costume de escolher esse primeiro. Esse PDF 1A 2001, porque eu usava ele na época do estágio, milhões de anos atrás, me acostumei e sempre deu certo. Então ele é um arquivo que fica bom, ninguém consegue mexer, e é isso. Aí eu salvo e aí crio o PDF e isso que eu levo para a gráfica. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa e nos vemos na próxima. Tchau!